Olá, o que é esta tão falada felicidade? Uma coisa que todo mundo busca, mas que parece que às vezes ela escorre entre os nossos dedos e escapa das nossas mãos. Mas o que é de fato ser feliz? Será que ser feliz é estar atrelado a conquistas materiais? Ou será que a felicidade pode ser alcançada e conquistada de uma forma muito mais simples, sem tanta burocracia? Para a gente começar este 2024, nós optamos por trazer este tema para que a gente possa conversar nesta noite de terça-feira. E eu quero já desejar a você um feliz ano novo. Espero que você tenha tido aí uma virada de ano espetacular, bem tranquila, e que você tenha começado esse ano com todo o gás. Mas se você está assim um pouco borocochô, meio baixo astral com essa virada de ano, vamos ver se hoje a gente consegue deixar você um pouquinho mais feliz. Para a gente falar sobre esse tema, nós convidamos ele que é conhecido como o Doutor Felicidade. Isso mesmo. Ele é psicanalista, ele também é palhaço e, acredito, pós-doutor em medicina. Então, não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de alguém que não conhece apenas a questão da mente, mas também do corpo. E como é que a felicidade pode interferir beneficamente em nós? Nosso papo de psique hoje promete. Eu estou trazendo aqui agora, para bater esse papo conosco, o nosso querido Bruno Severo Gomes, que eu já coloco aqui no nosso palco, aqui no Papo de Psique. Bruno, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo de Psique. Finalmente conseguimos. Né? Boa noite, desejando aí, né, antes de qualquer coisa, né, agradecendo o convite para falar, né, logo agora no início do ano, de um tema tão importante que faz parte da vida da gente e que a gente busca tanto, né, principalmente quando a gente está terminando o ano e começando o outro. Então, gratidão e desejando também um feliz, né, 2024 aí para todo mundo que está acompanhando. É verdade, você colocou uma coisa bem importante. Todo mundo fica com essa perspectiva, né? Ah, eu quero que o ano seguinte seja mais feliz. Eu quero ter conquistas, eu quero ter mais felicidade. Esse ano não foi um ano bom, então espero que o ano que vem seja melhor. E aí eu me lembro de um quadrinho da Mafalda, que eu gosto bastante, né? E ela diz: todo mundo quer um ano novo feliz, e o ano novo espera que as pessoas, né? Aliás, um ano novo diferente. E o ano novo espera que a gente seja diferente, para a gente poder alcançar essa felicidade. Mas eu queria começar com uma curiosidade que talvez aqui o nosso internauta esteja. Por que Doutor Felicidade? Veja, todo mundo pergunta, né? Isso aí foi eu não digo nem um título, né? Mas foi uma fala que começou a ser dita a partir do momento que as palestras sobre felicidade, sobre a saúde mental, né? Então, nem se falava tanto dessa questão da felicidade, mas era muito mais relacionado à saúde mental. E eu sempre mostrando, né, qual caminho que a gente pode, né, percorrer para buscar essa tão sonhada felicidade, encontrar. E quando a gente começa a falar, né, eu gostei muito quando você colocou que a felicidade é algo muito simples, né? A gente aqui complica demais, né? Bota, né, tanta burocracia, como você falou, para ser feliz. Então, tudo isso começou eu sempre digo, brincadeira, viu, gente? Na segunda maior universidade do mundo, que é Harvard. Porque a maior universidade do mundo é a Universidade Federal de Pernambuco, né? É a maior do Claro, mundo, claro, né? claro. Então, eu sempre brinco que foi na segunda maior universidade do mundo e que lá existe a disciplina. Então, sempre pensava o quê? Harvard, minha gente, é uma das grandes universidades do mundo. Então, o que é que se pensa? Quem estuda lá não é infeliz. Eles têm tudo, né? Então, você tem tudo, então você... Pelo contrário, mostrou que mesmo as pessoas em Harvard, elas podem também ter momentos de infelicidade. Então, eles criaram a disciplina lá de felicidade para os estudantes de graduação e se tornou a disciplina mais concorrida da Universidade de Harvard.
Aí começou Nossa, afoito, eu trouxe para cá, né? Eles têm um jeito Harvard de ser feliz. Eu disse, vamos trazer o jeito Oxente de ser feliz. Aí, com a disciplina, com as palestras, as pessoas começaram a, né, colocar esse termo nesse título de Doutor Felicidade. que massa, que legal. E veja, uma universidade como Harvard dedica uma disciplina para estudar a felicidade. Bom, e aí eu quero saber, já pelo visto você passou por lá, você estudou isso por lá, e eu quero saber para você o que é felicidade? Né? Né? Nunca tive a felicidade de ir para Harvard, né? Essa aí é a Foi, felicidade que eu... oh, Mas, assim, dentro da formação, sempre a gente estuda muito conteúdo que eles, né, são pioneiros. Eles começaram a colocar tudo isso. E a Universidade Federal de Pernambuco, ela foi a terceira do Brasil em colocar a disciplina. A primeira foi a Universidade de Brasília, depois a de Santa Maria. Aí disse, olha, já teve duas aí, né? Então, vamos colocar. Aí, por que essa necessidade? Quando eu pensei, e foi muito rápido a questão da aprovação da disciplina, e é uma das disciplinas mais concorridas da universidade. Infelizmente, ficam pessoas de fora porque não tem vaga para todo mundo. Né? nossa, que E interessante. dentro disso que a gente coloca de, vamos estudar felicidade. Muita gente pensa que felicidade não tem uma ligação científica. Então, existe. Aquilo que a gente chama, né, de bem-estar subjetivo é a felicidade. Mas se a gente fosse falar aqui, vamos falar sobre bem-estar subjetivo, muita gente ia olhar assim, o que é isso? Mas o bem-estar subjetivo é justamente o que a gente trata na felicidade. Porque o que é E o que é felicidade, isso? né? E O o que que é, é isso? o que é O que é felicidade, bem-estar subjetivo? O que é né? bem-estar subjetivo? Teve certa vez perguntaram para Freud o que era felicidade. E Freud respondeu assim: felicidade, né, é um problema individual e cada um deve buscar a sua. Quando a gente escuta isso de Freud, a gente pensa até assim, vixe, né, que ignorante, né, que bicho ignorante, né? Desde quando felicidade é problema? Mas a gente pode ressignificar a palavra problema para desafio. Eu gosto muito da palavra desafio. Por quê? Felicidade é um desafio individual e cada um deve buscar a sua. Por quê? O que é felicidade para Bruno pode não ser para você. Eu sempre Isso. digo muito isso. Eu fico feliz, veja, felicidade está na simplicidade. E felicidade é movimento. Né? Mesmo quando você decide, no final de semana, ficar parado, descansando, para ser feliz, né? Ou seja, ter um momento para você, o autocuidado, você está fazendo um movimento interno de olhar para si mesmo. E o que Freud diz desse desafio individual? Porque o que é felicidade para Bruno pode não ser necessariamente para você. Eu fico feliz, depois de um dia de trabalho, chegar em casa e tirar o sapato. É muito massa. Chegar em casa e tirar o sapato, eu fico feliz. Né? Dá uma Delicioso. sensação de liberdade. Tirei o sapato, né? Eu fico feliz em sentar na minha mesa e ter um prato de cuscuz. Cuscuz traz felicidade. Uma tapioca no finalzinho da tarde, né? Hum, Assim, com queijo, aquele, né? Aquele coco ralado. Então, felicidade. Tem gente que não gosta de tapioca e tem gente que não gosta de cuscuz. Então, já para a gente observar, por que fulano é tão feliz? Né? Porque ele é feliz com aquilo que ele tem. O que a gente coloca também dentro dessa caminhada é que a gente sempre coloca, assim, se eu vou ser feliz quando eu comprar um carro. Eu só uhum. vou ser feliz quando eu comprar um apartamento, uma casa, quando eu fizer aquela viagem que eu tanto quero, quando eu ganhar na loteria, né? Eu já vi muita gente, eu quero participar de um reality show, eu vou ser feliz, né? E tem essa também, ó, eu só vou ser feliz quando eu encontrar o amor da minha vida, né? Que é a Eita, pior de todas. Tu não vai colocar a tua felicidade em cima de outra pessoa, né? Então a gente coloca a felicidade em cima de coisas e pessoas. E na realidade, o que é que as pesquisas indicam? Que felicidade não é o ponto final. Você não vai ser feliz só quando você conseguir algo. Felicidade é o próprio caminhar, né? Então eu não vou ser feliz quando eu conseguir. Isso acontece muito quando a gente estava conversando aqui, logo agora no início, no final do ano. Porque dezembro tem aquele aperreio tão grande. Eu não consegui fazer, eu não consegui fazer. Eu sempre digo, se você tem 10 metas, vamos colocar, né, 10 propósitos para o seu ano. Aí você não conseguiu fazer. Um. Aí você fica só olhando para aquele projeto, para aquela meta, para aquele propósito que você não conseguiu fazer. Mas a gente esquece
e a gente acaba, né, tendo nove ocasiões, situações para comemorar. Então a gente sempre fica olhando, o ser humano ele foca muito naquilo que é negativo, né, então isso acontece, um projeto, uma disciplina, qualquer coisa. Isso que você falou agora é o que eu ia comentar e me perguntar. Por que que o ser humano tem essa mania de só focar no negativo? Como você falou, às vezes a pessoa colocou 10 metas. Eu nem ando fazendo isso. Aliás, eu não ando mais nem fazendo meta para o ano novo. Eu estou naquela vibe, deixa o ano começar e vamos embora. Vamos ver o que, é que vai dar para fazer. Mas a pessoa colocou 10 metas, ela alcançou 9 metas e tem uma abençoada que ele não conseguiu fazer. Por que é que ao invés dele se alegrar com as outras 9, ele se martiriza por Isso, apenas uma meta que não foi alcançada? Que padrão mental é esse que nós, seres humanos, desenvolvemos? né, a gente tem vamos colocar a palavra cultura, né, mas a gente Sim, pode colocar outras definições também. A gente precisa trabalhar na gente algo que é tão importante, que é uma porta de entrada para a felicidade, que é a gratidão, né? O que é ser grato, né? Ser grato é você focar no que você tem e não naquilo que lhe falta. E quando a gente fala de gratidão, muitas pessoas pensam que é aquela coisa, agradecer por qualquer coisa, né? Não, ou dizer obrigado. Obrigado é educação, né? Obrigado, sim. obrigado, né? É educação. Gratidão é um movimento. E ele abre a porta realmente para a gente liberar no corpo da gente, cientificamente falando, várias substâncias que são neurotransmissores que fazem a gente se sentir bem. Então, quando a gente agradece, o corpo da gente, né, ele libera, né, tanta coisa boa que a gente fica assim, ó, que massa, que situação legal. Então, agradecer faz sim um caminho para a felicidade. Então, e agora tem pessoas que pensam assim, como você colocou. Ah, se eu agradecer por qualquer coisa, eu vou me acomodar. Como é que eu vou agradecer por tudo que eu tenho e não focar naquilo que me falta? Né? A gratidão, ela não anula, né, a sua disciplina e a sua motivação e o seu propósito. Não. Quando eu agradeço o que eu tenho e não foco naquilo que me falta, o que é que acontece? Eu vou observar as minhas conquistas, os desafios que eu já, né, consegui vencer e vou continuar caminhando, porque a felicidade é movimento. Então a gente precisa. Agora, o que a gente não pode, o que também está relacionado com essa questão é o viver o agora. Quando você disse aí, né? Eu nem faço mais planos, né? Para o ano novo. Eu sempre brinco muito. Gente, sabe o que é que muda na minha vida quando tem uma passagem de ano? Na realidade, é a agenda. É a Sim, agenda. Porque eu não posso usar do ano anterior. Não sim. posso. A agenda, né? Claro que a gente tem rituais individuais, que é importante você fazer isso, né? Assim, você mentalizar, né? O pensamento positivo, mas só o pensamento positivo não vai mudar a sua vida, né? Ser otimista, né? Faz você liberar serotonina, né? Que é muito importante liberar serotonina, muito importante, porque você vai ter até aqueles maus pensamentos, tudinho. Mas só ter pensamento positivo não vai fazer com que você, né, consiga as coisas. Por exemplo, vamos falar uma coisa bem que a gente está acostumado em Recife, né? Hum. Né, o clima, né, a temperatura, o clima, as coisas daqui elas mudam de uma hora para outra, né? Aí de repente começou a chover. Aí você vai ficar no pensamento positivo, não vai chover, não vai chover, não vai chover, não vai chover, né? Aí quando você pega, né, o carro, pega o transporte, né, pega uma Agamenon, né, uma Avenida Recife, uma Caxangá da Hora de vida, pico, hora de hora de pico, né? pico. Aí o seu pensamento positivo vai fazer a chuva parar? Não. Hum. A gente precisa potencializar as emoções positivas, né? O que é que você vai fazer para lidar com aquela situação, né? E eu sempre agradeço muito, né? Agora, claro, né, assim, a gente diz assim, gratidão é rir de tudo, né? Eu estava analisando um dia desse, um dia de chuva, se você observar, eu estava analisando as pessoas que davam entrevista no dia de chuva, porque elas estavam se demonstrando assim, mas Bruno, as pessoas no dia de chuva, elas ficam tão felizes assim, nem parece que Recife está, né, cheio d'água. Aí, porque todo mundo que dava entrevista dizia assim,
Eu tô aqui, tô na água. Aí o repórter ia lá, entrevista, eu vou chegar atrasado. Ou seja, a É o pessoa famoso rir de nervoso, né? de nervoso, é desespero. Quando a gente não tem um propósito, a gente, né, a falta de propósito vai gerar esse desespero na gente. Então a gente ri, mas você não está rindo de alegria, de felicidade. Né? É aquele momento que você está desesperado. Então você ri. Então eu acredito que a gratidão vai fazer a gente, né, fazer esse movimento e nessa passagem de ano a gente perceber que a passagem é apenas ao cronológico, né? Mas se você quiser mudar, né, e viver o agora, como você falou, muitas Uhum. vezes a gente está, vamos dizer assim, cultivando a infelicidade, porque a gente está cultivando o passado, que já passou, e a gente está querendo viver um futuro que a gente nem sabe se vai acontecer. A gente nem sabe, gerando aquilo que faz parte da nossa vida, né? Ninguém vai ter 0% disso que eu vou falar, que é a ansiedade. Ninguém vai ter 0% de ansiedade, mas aquela ansiedade que lhe paralisa é você querer viver um futuro que você nem sabe se vai acontecer. E isso está, né, fazendo parte do nosso dia a dia, né, das crianças, da juventude. Total, total. Eu dou aula para adolescentes e tem me assustado o nível de jovens, e aí eu estou falando de gente de 14 a 20 anos de idade, extremamente ansioso, né? Que não pode esperar a resposta de uma seleção. Se ela dura um mês, fica sofrendo de ansiedade. Ai, meu Deus. Gente, é um negócio. Porque, como você falou, a ansiedade, ela faz parte da gente. Faz Ora, parte. por exemplo, eu marco, vou fazer uma primeira viagem, por exemplo, para a Europa, vou voltar aqui para a Itália, que é um país que eu tenho muita vontade de conhecer. E aí eu consigo realizar esse sonho. Estou com a passagem marcada, vai chegando o dia, é natural que eu tenha uma Isso. certa ansiedade, né? Poxa, vou realizar aquilo que eu queria, como é que vai ser? Mas essa ansiedade ao ponto de você ficar descontrolado, ter que ir para uma medicação, acabar com as unhas, enfim, por aí, isso realmente não é normal. E nós estamos vivendo e aí eu queria até uma análise sua, Bruno, sobre isso, mas me parece que nós estamos vivendo um momento de sociedade muito adoecido mentalmente. Tá? Óbvio, a gente teve uma pandemia, essa pandemia ela trouxe para a gente estresses emocionais, e esses estresses emocionais, eles estão desencadeando em cada um de nós processos muito diversos nesse pós-pandemia, mas mesmo antes disso, a gente já tinha pessoas que fogem do que sentem, como os famosos workaholics, né? Os grandes profissionais que não param, estão fazendo tudo, coisa e tal. A gente tem as crianças o tempo todo numa tela de celular, que não correm mais, que não brincam mais, que não conseguem interagir socialmente, fisicamente, muitas vezes umas com as outras. Você tem pessoas em processo de isolamento. E aí, trazendo também para isso que a gente está conversando hoje, você tem muita gente que diz que não é feliz porque, como você colocou, eu só vou ser feliz quando tiver minha casa própria, quando eu me formar, quando eu tiver meu carro, o meu primeiro carro, quando tiver isso. E quando essas coisas chegam e elas conquistam, elas percebem que a felicidade foi como um pavio, uma chama de um palito de fósforo. Ai, que bom conseguir. Aí, daqui a pouco, elas murcham e elas têm que ter uma nova meta para se sentirem felizes. Isso poderemos dizer que é um adoecimento da nossa sociedade, a gente não está sabendo mais lidar com aquilo que a gente sente? Né? Eu digo que durante a pandemia, né? Aí era as entrevistas, lives, tudinho. Tem uma coisa que eu dizia e que hoje eu repenso se aquilo ali realmente aconteceu ou não. Eu sempre dizia muito que depois da pandemia as pessoas iam ser diferentes, né? Então isso aí eu queimei a língua. Por quê? Queimei, porque Língua não tem osso, língua não tem osso. né? Aí eu queimei a língua porque eu dizia assim, não, gente, nós depois disso aqui a gente, né? O ser humano vai ser diferente.
na realidade, né, a gente observa que a maioria das pessoas, né, não mudaram. Em que sentido? Toda mudança, ela vai causar um estresse. Toda mudança. Se você muda de endereço, de trabalho, de amor, né, toda mudança, ela vai causar um estresse. Até você se adaptar àquilo que é novo. A pandemia, quando começou, ela mexeu com a nossa felicidade. Porque ela tirou da gente várias coisas que a gente tinha, né, aquela necessidade de fazer. Um simples abraço, a gente começou a sentir, né, o quanto fez falta abraçar outra pessoa. O ficar Total. distante das pessoas que a gente gosta, né, tudo isso. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula na universidade, né, remotamente, eu digo, gente, o que é isso? Ficar na frente da câmera. Até que uma menina levantou a mãozinha lá, disse, professor, manhã quer tirar uma dúvida. A mãe dela estava assistindo a aula. E eu percebi que as famílias todas estavam assistindo às aulas, né? Aí eu disse, eu não estou sozinho. Eu estou entrando na casa das pessoas e as pessoas estão entrando na minha casa. O que isso quer dizer? A gente precisa ressignificar muita coisa, né? E como Sim. você disse, é uma caminhada? A felicidade, essa caminhada, eita, quando eu consegui algo, quando eu cheguei naquilo que eu queria, aí agora, eita, e agora? O que é que eu vou fazer? A gente precisa ter propósito. Isso é propósito. Por exemplo, qual é o propósito de quem estuda para tirar uma boa nota no Enem? Ela Entrar na estuda para faculdade. entrar na faculdade. A felicidade dela é entrar na faculdade. Qual é a felicidade de quem entra na faculdade? É sair dela, né, minha gente? Ninguém vai ficar lá o tempo todo, né? Não é caverna do dragão, né? Entrou Não, lá não na. é que a verdade Não sai. E quem sai da faculdade, qual é a felicidade? Fazer um arrastar o concurso emprego. público, arrumar um emprego, um trabalho, fazer uma pós-graduação. Repare que sempre a gente está colocando aquilo que era felicidade para a gente para frente. Isso é movimento, isso é propósito. Né? Então, ninguém estava preparado para entrar na pandemia, ninguém estava preparado. Não chegou assim, né, uma mensagem, olha, a partir de amanhã. Não, eu me lembro do primeiro dia que eu fiquei em casa na pandemia, 16 de março de 2020. Me lembro. E também ninguém estava preparado ou está preparado para sair da pandemia, porque a gente passou um longo período, né? Eu não sei, né, vocês, mas a primeira vez que eu saí na rua sem máscara, parecia que eu estava pelado, né? Dois. Né? Mesmo Parecia sentimento que eu. que eu estava pelado. Então a gente começou a fazer uma ressignificação daquilo, e para a gente sair daquele movimento, a gente passou um tempo também. Então a felicidade não é o ponto final, é o próprio caminhar. E a felicidade está nas coisas simples. A gente sempre coloca em coisas gigantescas, grandiosas. Claro, né? Uma coisa, né? Ganhar na Mega Sena, né? Vem agora, final de ano. Vai trazer felicidade? Vai. Mas até essa questão do dinheiro ali, sabia que tem toda uma pesquisa em relação. Dinheiro traz felicidade? Dinheiro traz felicidade, sim, mas para as necessidades básicas. Ninguém vai ser Sim. feliz sem ter dinheiro para comer, para morar dignamente, para comprar remédio, para ter acesso à cultura, para ter acesso à educação, né? Então, felicidade e dinheiro tem essa relação. O dinheiro, ele ajuda nas necessidades básicas. Mas quando ele extrapola o que é básico, aí ele já não vai mais influenciar a vida da gente. Por isso que tem gente que tem muito dinheiro e não é feliz. Aí tem gente que diz assim, né? Ah, Bruno, isso aí é balela. Por quê? É muito melhor sofrer, né, na Itália, né, do que sofrer, né, no engarrafamento da Avenida Recife, né? Mas, gente, tem gente que Né? é muito rico, pode estar em qualquer lugar que você acha que é um lugar de felicidade, mas quando ele extrapola o que é básico, o dinheiro ele não compra a felicidade. Ele ajuda, mas ele não compra. Né? Então tem essa relação também com o dinheiro. Porque é verdade, né, Bruno? Se a gente não tem as condições mínimas de sobrevivência, e aí está a moradia, alimentação, escola, a questão da saúde, se a gente não tem dinheiro para pagar o básico, a gente fica angustiado, porque o ser humano precisa desse piso para ele se sentir tranquilo, até para Isso, poder sonhar. Como isso, é que eu vou sonhar? Como é que eu vou pensar, fazer plano para o futuro, se eu tenho que lidar com hoje, com aqui e agora, que ele está me pressionando de uma forma imensa, ele está colocando em risco a minha subsistência. Eu não tenho como me sentir feliz dessa forma isso. ou pensar em ser feliz.
Mas eu estava me lembrando, quando você falou dessa questão do dinheiro, eu estava me lembrando de um vídeo que tem maravilhoso do Paulo Gustavo. Esse vídeo está rodando muito lá pelo Instagram. E aí tem um vídeo, ele conversando com o cara, né? O cara, dinheiro não traz felicidade. Aí ele, mas compra, compra, compra não sei o que eu falei. Então, é uma brincadeira, né? A gente Sim, brinca muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante esse pensamento das pessoas. Essa coisa das pessoas, se eu tivesse o dinheiro de fulano, eu estava com depressão, eu estava era no mundo, eu estava viajando, eu estava sendo feliz, eu estava me cuidando. O que demonstra para a gente que, como você bem colocou, a felicidade não está na quantidade de dinheiro que a gente tem, mas principalmente como a gente se relaciona, talvez, com ele, mas eu vou um pouquinho mais além. E aí aqui já vai a pergunta. Ser, ser não, estar ou não feliz tem a ver com uma maneira como eu, você e quem está aqui nos assistindo sente e encara a vida? tem. Né? Paulo Freire, ele já dizia, né, que a felicidade está dentro da gente. Em vários textos ele coloca, a felicidade está dentro da gente. Aí a gente fica procurando a felicidade em coisas ou pessoas e a gente esquece que ela está dentro da gente. Mas ninguém vai ser feliz o tempo todo. Né? Ninguém. Sabe aquela coisa? Até se a gente, né, você fosse feliz o tempo todo, você não ia saber o que é felicidade. Né? Tem grandes filósofos que dizem isso. Né? A Mas é felicidade verdade. é algo abstrato mesmo, né? Porque se você fosse feliz o tempo todo, você não ia saber nem distinguir o que é felicidade do que não é. E o que a gente precisa é viver todas as emoções. Isso é ser humano. A gente tem medo. A gente tem medo. Eu tenho medo, né? Claro que tem alguns que têm mais, menos, né? E depois que eu virei pai, eu fiquei mais frouxo ainda, viu, gente? Fiquei com mais medo ainda. Né? Fiquei com medo até de andar Clarinha de... fez você. Clarinha, ela fez isso. Ó, pra você ter uma ideia, eu não tinha medo de andar de avião. A primeira viagem que eu fiz, depois que ela nasceu, oxe, quase eu me borrei todo, né, de medo. Teve uma turbulência, uma senhora do meu lado pegou na minha mão, né? Ela tinha aproximadamente uns 200 anos, ela perturbou na minha mão, a gente não vai morrer não. Eu olhei para a cara dela, ai meu Deus, a senhora, né? A senhora fala isso porque a senhora já está com 200. Aí o menino da frente começou a gritar, vai cair, vai cair, vai cair. Eu disse, cala a boca, menino, palavras têm poder. Deus escuta as crianças. Aí ele, né? Aí pronto. Aí antes disso, eu já fiquei observando a mulher lá falando as instruções. Que nem isso eu prestava tanta atenção, né? Com tanto detalhe. Aí quando ela disse, não se perrei não, porque máscaras cairão sobre suas cabeças. Respire tranquilamente. Como é que você está caindo no avião e você vai respirar tranquilamente? Aí eu comecei a, né? Aí depois ela diz, não se preocupe, porque o assento é flutuante, né? Em caso de pouso na água. Vê só, quando a gente sai de Recife, no aeroporto, a gente passa por cima da igrejinha de Piedade. Vai fazer alguma diferença o assento flutuante? Os tuba tudo lá embaixo, esperando. Não. Só se Então, você botar os pés em cima do assento, porque se botar do os assento, pezinhos e ele né? ficar assim, ó, Aí, já era. medo. O medo faz parte da vida da gente. Ninguém vai ter 0% de medo. A gente fica triste. Eu fico triste quando eu vejo no sinal de trânsito alguém com uma plaquinha pedindo comida. Ah, Isso causa tristeza, né? Bruno tem medo, Bruno fica triste, Bruno tem raiva. Você não tem raiva? Eu tenho raiva. Ah, não tenho raiva, não. Eu tenho raiva quando eu vejo corrupção, quando eu vejo o que estão fazendo com a natureza. Tudo isso aí causa. Então, eita, mas Bruno é professor de felicidade. Ele tem medo? Ele fica triste? Ele tem raiva? Sim, porque Bruno é um ser humano. E a gente precisa viver todas as emoções. A partir do momento que a gente começa a anular alguma dessas emoções, a gente já começa a observar que ninguém vai ser, vai ter aquela consciência que ninguém vai ser feliz o tempo todo. Né? Então a gente precisa. E outra coisa que colabora para a gente fazer isso, que porque o outro tem e eu não tenho, são as redes sociais. a Né? Então comparação, existe eu ia falar disso agora. comparação, comparação social. Ou seja, por que fulano tem dinheiro para sair no final de semana e eu não tenho? Por que fulano está namorando e eu não tenho namorado, namorada? Por que fulano conseguiu comprar aquela roupa? Por que fulano comprou um carro?
Gente, tem várias pesquisas científicas que mostram que, né, rede social, né, por exemplo, Instagram. O Instagram, se ele não for bem utilizado, ele pode fazer mal à nossa saúde mental. Porque existe Total. a síndrome da comparação social, né? E a gente observa muito isso, né? Então, mexe com a nossa saúde mental. Mas a gente sabe que a felicidade que a gente vê nas redes sociais é uma felicidade ilusória, porque muitas vezes ela não existe, né? Então, e liga àquilo também que a gente coloca, que é a comparação é uma inimiga da felicidade, que a gente observa muito nos dias atuais, e a positividade tóxica, né? Que é você ter a obrigação de ser feliz. Eu queria Felicidade. entrar nesse ponto agora. Desculpa. Eu queria entrar nesse ponto agora. Porque quando a gente fala de rede social, a gente fala de um pessoal que está todo mundo bem. Tudo bem. Todo mundo está feliz, Todo mundo todo é mundo quer bonito, dançar, todo todo mundo mundo é bonito, bonito. todo mundo é bonito, Ninguém ninguém tem tem boleto. celulite, ninguém tem boleto para pagar, Ninguém. né? Ninguém tem barriga, ninguém tem um lado do rosto diferente do outro, porque a gente bota o melhor lado da gente para sair nas fotos, coisa e tal. E é como se as redes sociais nos obrigassem a estar feliz o tempo todo. E aí eu fico pensando, Bruno, e a minha pergunta a você, se para nós adultos, porque veja só, todos nós, já estejamos nós adultos, sejamos hoje crianças ou adolescentes, todos nós temos as nossas questões internas, enquanto seres. Nós Isso. temos as nossas feridas, nós temos as nossas dores, nós temos traumas que podem ser reais ou que foram entendidos pela criança como situações traumáticas e que assim Frustrações. permanecem, frustrações, coisas que a gente não alcançou, pessoas que sofreram bullying porque eram negras, porque era gorda, porque era magra demais e por aí vai. E se para nós, que estamos hoje numa faixa etária adulta, essas redes sociais já são danosas, essa perfeição, essa perfeição feliz já é danosa, como é que a gente pode analisar isso na cabeça de uma criança e de um adolescente que está entrando na vida, que muitas vezes é de uma classe social humilde, e tem o pai ali, mora numa, desculpa, numa comunidade, não tem acesso aos bens de consumo ou aquelas facilidades, desculpa, aquelas facilidades que a rede social ali está mostrando, que o influência digital que ela admira está mostrando, qual é o impacto disso num ser que está em formação para que ele entenda o que é felicidade? Uma coisa que é muito, vamos colocar a palavra, é agressiva. Isso. É uma coisa agressiva, é a questão daquilo que é colocado acaba sendo uma regra e que eu tenho que seguir. Que se eu não seguir, eu vou ser infeliz. Né? E a agressão parte da aprovação. Ou seja, a partir do momento que eu posto, eu tenho que ser aprovado, eu tenho que ter uma aprovação daquilo que eu postei. E se aquilo que eu postei não for comentado, curtido, né? Então a nossa felicidade acaba sendo medida, né, por likes, né, por curtidas, por comentários, né? Então, quando eu posto uma coisa na rede social, eu posto porque eu acredito que aquilo ali vai fazer bem para alguma pessoa, ou aquilo ali sou eu que quero. Assim, ó, Isso. eu postei, né, porque eu tô afim. Então, ó, beleza. Mas tem coisas que a gente acaba postando, né? Isso não é um critério de julgamento que eu estou dizendo, né? Uhum. Mas que pode, né, gerar na gente frustração, né? Não estou dizendo que você é postado, pode ser qualquer assunto, a partir do momento que eu não for aceito naquilo que eu posto. Isso acontece muito. Dentro desse aspecto que você colocou entre jovens, né? E que eles têm essa questão da ansiedade do agora, né? Eu me lembro que eu sou da época, né, dos programas infantis que passavam de manhã, e eu ficava esperando a hora de começar He-Man, né? E Eita! só passava no final, então eu tinha que esperar até o final para assistir He-Man. Hoje, se você for observar, né, as crianças, né, nas redes sociais, né, que passa vídeo, desenho, eles não têm paciência nem para o comercial, para o anunciante. Passa, passa, passa.
Então, eles vivem o hoje. E as coisas que acontecem, que não dão certo na vida deles, as frustrações, eles não sabem administrar muito isso. Então, o que é que a gente observa? Não saber administrar as frustrações, aquilo que você fez e deu errado é aprendizagem, né? O tentar novamente, a perseverança, né? E a disciplina para você ter motivação, não é só ter motivação, é ter disciplina também, né? E acaba gerando na gente essa perfeição que você falou. Ou seja, eu não posso errar. Eu não posso errar, eu não admito errar. Então as pessoas se julgam demais e se parabenizam de menos. O que isso quer dizer? Quanto mais eu busco a perfeição, mais eu afasto a felicidade de mim. Porque ninguém é perfeito. Né? Eu sempre digo, tem um grande filósofo, né, todo mundo aqui conhece, minha gente. Um grande filósofo da música brega contemporânea pernambucana, né? Conde, né? Que Conde Grande Conde. Grande Conde é um filósofo. Ele tem um poema Total. filosófico em forma de música que diz: porque, meu bem, ninguém é perfeito e a Ninguém é vida é perfeito assim. e a vida é assim. Eu só sei esse trecho da música, tá? Né? Foi o único que eu decorei, porque eu acho que ele é fantástico. Por que vou buscar perfeição, gente? Né? Ela até mudou a letra nos shows, ele bota só Deus é perfeito. Então, só Deus é perfeito e a vida é assim. Vem cá, para que eu vou buscar a perfeição? Né? Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito, a gente tem que viver dentro das nossas imperfeições. Né? Então, a partir do momento que eu me aceito dentro da minha vivência como um ser em construção, né? Errando, caindo, me machucando, que a gente tem que voltar, por exemplo, àquilo que a gente estava falando no início. A gente tem que acordar a criança interior que a gente tem dentro da gente. Né? Então, eu era maloqueiro, minha gente, de brincar na rua. E quando eu levava um baque na rua, arranhava o joelho, eu não ia para casa, não. Sabe por que eu não ia para casa? Porque se eu fosse para casa, a mãe ia colocar metiolate. E metiolate ardia. O que é que eu fazia? Não era não? Não ardia? Metiolate Meu ardia. irmão, aquilo, eu concordo com esse banner. Aquele instrumento era algo que assim separava Tortura. rapidamente o corpo da alma, em questão de segundos, fração de Sim. segundos. E se na sua casa a avó tiver em casa, já era o quê? Botava mercúrio cromo. Que além da queda E coice, né? pois, Ardia e depois você ficava carimbado. O que eu fazia depois que eu me arranhava, que eu ralava o joelho, né? Tirava um pedaço do samboque do dedo, né? Brincando. Eu botava, sabe o quê? Um cuspezinho lá. Ia brincar. A criança, ela sabe. Eu nunca vi, por exemplo, no hospital, uma criança entrando na pediatria, lá na emergência, dizendo que ia morrer. Né? A criança não diz, vou morrer, vou morrer. Então a gente tem que acordar essa força que a gente tem dessa criança interior, né? Para a gente continuar. Perguntam para a gente o que a gente quer ser quando crescer. É uma das perguntas mais cruéis que você pode fazer para uma criança. O que você quer ser quando crescer? Criança é o agora, é o hoje. Então, que a gente aprenda com a criança. Os meus grandes mestres são as crianças. Né? Então, a gente aprenda a lidar com a frustração. Né? Aí, quando eu digo a criança que a gente, né, em algum momento, foi na vida. Porque a gente observa que o excesso de telas, né, e tudo isso que a gente está vivendo, você falou uma coisa assim, que é de uma maldade gigantesca que a gente está fazendo com as crianças, que é o brincar, né, não? As crianças não estão brincando mais. não. Não estão brincando. E a gente E aí, precisa. depois, assim, são denominadas com TDAH, né? Tem que brincar, minha gente. Tem um grande filósofo, não é Conde agora, um grande filósofo da Idade Média, Tomás de Aquino, que ele dizia: o brincar é essencial para uma vida plenamente humana. Então, depois que você vira adulto, ninguém pergunta o que você virou depois que você deixou de ser criança. Mas a gente tem que continuar brincando. Claro que as brincadeiras mudam de configuração, mas a gente precisa brincar. Né? O brincar faz parte da essência do ser humano. Eu divido o ser humano em 3 categorias, sabe, Alessandro? Eu divido em 3. Primeiro é criança. A criança é a mais forte de todas. A gente precisa aprender com as crianças. Segundo Desculpa, lugar, e determina, inclusive, o adulto que a gente vai ser. o adulto que vai ser. Tamanha Criança. a potência dela. Converse com criança que você vai aprender cada coisa que você não encontra em livro nenhum. Segundo lugar é a mulher. A mulher tem uma força, uma fortaleza gigantesca. E no rabo da fila, em último lugar, está o homem. O homem é frouxo. Já viu um homem com febre? Já viu um homem com febre? Ele já Ai, vê a luz. eu tô Ele já vê a mal. luz. Né? Então a gente tem que aprender com a criança. A gente tem que aprender.
escute as crianças, acorde a criança interior que você tem dentro de si, né, que é muito importante para essa criança também, né, liberar também algumas coisas que ficam lá no nosso inconsciente, que vai promover também aí uma reconexão que você pode ter com aquilo que vai lhe trazer felicidade. Né? É muito importante. Você trouxe a questão do homem, da criança, homem e mulher. E aí eu te pergunto, Bruno, existe uma diferença, talvez pelas. E aí eu entro em questões culturais, eu entro na questão não só cultural, mas na questão intrínseca de cada um dessas forças, que eu nem vou dizer só gênero, mas eu vou falar de forças energéticas, né? Ou a questão do yin, do yang, essa coisa do masculino e do feminino. Existe uma diferença para cada uma dessas polaridades, no sentido do que é felicidade, porque parece-me, pode ser uma impressão equivocada, mas parece-me que para o homem ele só pode ser feliz se ele tem dinheiro. E parece-me que para a mulher ela só pode ser feliz, ou pelo menos a cidade assim, a sociedade conceitua, se ela estiver casada. Tem diferença? Assim, enquanto sentimento, você como psicanalista, tem diferença da forma como eu, mulher, sinto essa necessidade de felicidade e você como homem? Tem uma coisa que é muito relacionada, é bem amplo, né, Uhum. essa visão, porque não é só a questão da pessoa naquele momento, mas é o contexto também histórico, o meio que ela vive, né, de forma Isso. bem assim, né, simples, que a gente pode dizer de definição, é a própria constituição da pessoa dentro dessa construção como sociedade. A gente observa, por exemplo, a forma com que, historicamente, a mulher ela vem percorrendo o seu caminho. Né? Vamos começar da infância. Né? Se você for observar os brinquedos que são oferecidos para as meninas e os brinquedos que são oferecidos para os meninos. Os meninos, muitas vezes, são aqueles brinquedos que você vai querer demonstrar força, né, que você vai demonstrar agressividade, né, ou algo que vai ser relacionado, né, até o conhecimento matemático mesmo, né? Então, porque até pouco tempo tinha muitos homens na parte de exatas, porque eram oferecidos para os homens muitos brinquedos de montar, né? Então, hoje já observa que esse brinquedo ele também pode fazer parte do universo da menina, né? Sim. E o menino, né, ele pode também fazer parte desse universo que durante muito tempo era visto como feminino. Por exemplo, do cuidar, né? Eu brincava de boneca com minhas vizinhas. Eu brincava, né? A gente brincava, né? E isso em nada, né, mexeu com o homem, né, com a masculinidade que eu tenho. Então, e para a mulher, se você observar a mulher desde sempre, historicamente, é o do cuidar, é do cuidar da casa, né? É a partir do momento que dá de presente o quê para a mulher? Uma vassoura e uma pá, né? Um conjunto de Uma panelas, cozinha, uma um conjunto de cozinha, panelas. né? Por que não dá para o menino também, né? Ou seja, cozinha, né? É lugar de todo mundo. Mas historicamente se coloca o quê? Você tem que fazer isso aqui porque você é mulher, isso aqui porque você é homem. Então a gente já começa a moldar, né? No ponto de vista geral. A partir daí, algo que vai fazer com que a mulher esteja muito mais ligada ao cuidado, à afetividade, do que o homem, né? Então, se você observar isso, né? É importante para a gente perceber que se a mulher ela tem esse viés afetivo, esse sexto sentido, sétimo sentido, oitavo sentido, né? Que eu sempre digo que a mulher ela é muito mais ligada, vamos colocar, minha gente, né? Eu sempre digo isso para os meus amigos que pensam que estão, né, se saindo bem em alguma coisa que fazem na vida. Mas olha, a mulher quando ela não fala nada, você pensa que ela não está sabendo, mas ela está sabendo de tudo e está fazendo você de besta, viu? Então se ligue a inteligência. Eu não estou querendo dizer que o homem é mais, né, não é tão inteligente, mas a mulher ela tem uma sensibilidade muito maior. Né? E essa sensibilidade, muitas vezes, pode ser benéfica ou maléfica para a mulher. Em que sentido? Porque a mulher, para ser feliz, é mais difícil. Sabe por quê? Porque a mulher ela tem que se dividir em várias mulheres. É aquela mãe, né? É aquela que vai estar em casa, é aquela que vai estar promovendo aí a questão da carreira, né? A questão do estudo. Né? Porque, historicamente, ela não foi
o caminho dela não foi para aquilo que era para o homem, né? O homem era já para lidar com a profissão, e até a ligação que o homem tem da paternagem, muitas vezes é inexistente. Né? A gente observa muito isso. E a É força, verdade. sabe o que eu acho a força? São as avós. Né? Muitas famílias em Recife, no Brasil, né? Quem é a viga mestre aí, né? Que domina, comanda, são as avós. Né? E elas têm muito para ensinar para a gente. Então, É verdade. historicamente, a mulher ela foi retirada, né, de muitas coisas que elas hoje estão, não chegou, né? Não é meu lugar de fala aqui, né? Mas estou falando da questão da felicidade. É muito mais difícil a mulher, né, chegar nesse momento da felicidade do que o homem, porque historicamente o homem foi ofertado muito mais coisas para ele de vantagem, né, do que a mulher. Isso que você fala é verdade, até porque muitas mulheres nunca puderam realizar alguns sonhos que elas tinham, Isso, justamente por esse contexto que você fala, né, dessa falta de liberdade. Mas, Bruno, eu queria que você deixasse aqui para as pessoas uma, uma mensagem. Não tem roteiro, que eu sei, mas nós estamos aqui no segundo dia do ano. Né? Ontem entramos aqui nesse novo ano de 2024. E é claro que todo mundo que está aqui nos assistindo, quem vai pegar esse vídeo depois, possivelmente está aí com muitos sonhos, com muitas perspectivas, ou talvez alguém que esteja nos assistindo esteja numa situação, num momento que ele não tem nenhum tipo de perspectiva. Ele entrou 2024 sem fazer essa perspectiva. Um parênteses, eu me lembrei que eu fiz uma determinação para esse ano, tá? Quando eu estava falando, eu me lembrei de uma. Eu fiz uma determinação para esse ano, que foi voltar a viajar. Fecha parênteses. Então, para essas pessoas, principalmente, que entraram esse ano não se sentindo felizes ou achando que não podem ser felizes porque não tem isso, aquilo ou aquilo outro. O que é que você poderia deixar de mensagem? pronto. Voltar a viajar é autocuidado, viu? É um autocuidado. É fazer bem, né? A gente precisa fazer bem para si, para fazer bem para o outro. A viagem, viu? Eu coloquei, sabe o que eu posso colocar? Eu posso colocar algumas dicas como lembretes, né, para a gente Vamos ficar lá. lembrando aí durante todos os dias do ano. Como lembrete, eu sempre coloco assim: a gente precisa parar de se cobrar tanto. A gente se cobra demais. Se eu for fazer a pergunta, quanto eu me julgo e quanto eu me parabenizo? Então, pare de se cobrar tanto. Tudo bem, não está sempre tudo bem. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente não acorda muito bem, mas o dia ele muda, né? Então, ninguém vai ficar eternamente sentindo isso que está sentindo. Você é maior do que qualquer problema, então eu não sei qual o problema, o desafio que você está enfrentando, né? Mas você é maior. Sempre que eu penso em problema, eu lembro dos problemas que eu já tive e que eu consegui vencer, né? Então, sempre perceba que você, com disciplina, né? A disciplina vem antes da motivação, você vai ser maior do que qualquer problema. Outra coisa que dentro do campo, né, emocional, trabalha muito e tem um retorno gigantesco é o perdão. Então, perdoe e se perdoe diariamente. Isso é muito importante. Né? Tire sentimento de vingança do coração. Quando você diz que quer se vingar de alguém, eu vou descontar, né? É você beber veneno todo dia esperando que o outro morra. Então, tire sentimentos de vingança, perdoe e se perdoe diariamente. Não se sinta culpado de fazer o que é melhor para você. Né? Então, às vezes a gente faz muita coisa para os outros e esquece de fazer para a gente. Né? O sim que a gente diz para o outro acaba sendo um não para a gente. Então, não se sinta culpado de oferecer coisas boas para si mesmo. O autocuidado, né, que é isso. Viajar, né, é um autocuidado. Né? Não tenha, né, assim, vou dormir um pouco mais. As pessoas ficam, mas eu não devia ter dormido. É para acordar e produzir, né, como a gente falou, produzir sem parar. Né? Dias ruins também chegam ao fim. Você está no seu tempo certo, como a gente falou aqui, evite comparações. O gramado do vizinho é mais verde, eu olho o gramado do vizinho, mas eu não vou esquecer de cuidar do meu. Pratique a gratidão, como a gente falou aqui, a gratidão faz você focar no que você tem, não naquilo que lhe falta. E uma coisa que é para o ano todo, que às vezes a gente só se lembra em alguns momentos, principalmente agora no final do ano, é praticar a solidariedade, a generosidade. Quando eu ajudo o outro, eu não estou só ajudando o outro, eu estou promovendo em mim uma revolução tão boa,
eu libero várias substâncias, vários neurotransmissores que vão promover em mim felicidade. Então, ajudar o outro ajuda muito mais você mesmo do que a outra pessoa. E para encerrar, assim, como dica, né, procure ser feliz e não perfeito, né? A gente precisa, nesse momento, admitir as nossas limitações. Ninguém vai ser feliz o tempo todo, né? Se eu não conseguir fazer o que eu queria fazer hoje, que eu queria fazer agora, aquele planejamento que você tinha no caderninho, qualquer coisa, valorize suas conquistas e comemore as suas conquistas. E o que eu não conseguir fazer hoje, eu vou tentar amanhã, né? E ser otimista, né? Acho que ser otimista é muito importante, porque ser otimista não é achar que tudo vai dar certo. Muitas pessoas pensam que é isso. Ser otimista é perceber que mesmo não der errado, eu vou tentar novamente. Então, enquanto eu puder tentar, né, a gente vai tentando. Então, e procure ser feliz, né, e fazer também o outro feliz, que ninguém vai ser feliz sozinho. Show de bola. Bruno, muito obrigada por você ter aceito aqui o nosso convite. Eu acho que eu não podia ter começado 2024 com a melhor pessoa aqui para a gente falar de saúde mental, porque ser feliz, isso é também saúde, a gente aprender e aprender também que tem os nossos momentos de tristeza. Minha gratidão imensa por você ter aceito aqui nosso convite. Um beijo e eu espero ter você mais vezes esse ano, viu, moço? Vamos sim. Super espero. Gente, eu quero deixar aqui para você que está aqui conosco, para você que começou esse 2024 conosco, um beijo. E olha, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está precisando refletir um pouquinho sobre a questão da felicidade, tá? Eu estou esperando você semana que vem, aqui em mais um Papo de Psique. Tchau.